Olá, futuros servidores públicos, continuando aqui a nossa aula de Poder Judiciário, artigo 93 da Constituição Federal. Vimos já essa parte de ingresso, né, na magistratura e a parte de promoções, né, como é que acontece as promoções, você viu comigo, ou de entrância para entrância ou de instância para instância, foi o que a gente viu no bloco anterior. Nessa aula de hoje, nós vamos continuar aqui avançando nos incisos do artigo 93, tá bom? Começando aqui pelo inciso número 5. O inciso número 5, ele diz exatamente o seguinte, né? O subsídio dos ministros do Superior, do Supremo, dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal dos ministros do STF. E o subsídio dos demais magistrados serão fixados em lei, escalonados em nível federal, estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% e inferior a 5%, nem exceder 95% do subsídio dos ministros dos tribunais superiores, obedecidos em qualquer caso. Esse artigo 5º, 93, inciso 5º, gente, ele traz o chamado teto remuneratório, tá? O teto remuneratório. No Poder Judiciário, isso também no Brasil inteiro, o teto remuneratório é o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal é o teto remuneratório do nosso país. Ninguém pode ganhar mais do que os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal. Vocês podem estar querendo me perguntar, Fábio, quanto é que ganha um ministro do STF? Eu vou mostrar para vocês. A gente vai entrar agora no site do próprio Supremo Tribunal Federal, onde lá traz os seguintes subsídios. Olha só, né? Olha quanto é, aqui ó, a gente está no site oficial do STF, tá bom? Aqui é a página oficial do STF. E aqui nós temos aqui, né, quanto é o salário dos 11 ministros lá do Supremo. O Alexandre de Moraes, 60 mil, 65 mil. Gente, isso aqui é mensal, tá? Eles tiveram, os ministros do STF tiveram um aumento aí extremamente, né, generoso no final de 2018. O próprio país inteiro ficou na dúvida se o atual presidente da época, né, o Michel Temer, iria revogar ou sancionar esse aumento para os ministros do STF, mas antes dele deixar o cargo, o Michel Temer sancionou aqui o aumento dos ministros do STF. A confusão era que o Michel Temer iria sancionar o aumento do STF, né, dos ministros do STF, mas os ministros do STF iam abrir mão do auxílio moradia. Então, tipo, os ministros do STF colocaram uma faca no pescoço do presidente da República da época e falar, ó, se você autorizar o nosso aumento, a gente abre mão do auxílio moradia. Mas se você não aumentar, se você vetar a lei, a gente vai continuar recebendo auxílio moradia. Então, pô, isso é coisa, né? Uma pressão feita por ministros do STF. Mas, né, o que aconteceu? Michel Temer, ele sancionou a lei do aumento, mas os ministros do STF ainda não abriram mão do auxílio moradia. Ainda estão recebendo e tal. Não vem ao caso a gente entrar nesse mérito, né? Mas, para a nossa prova de concurso público, eu queria que vocês anotassem que o teto remuneratório do nosso país, segundo o artigo 93, inciso 5, é o subsídio mensal dos ministros do STF. E abaixo, né, gente, abaixo, nós vamos ter os ministros dos tribunais superiores, Quem são, Fábio? Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. A Constituição diz que esse pessoal aqui vai ganhar, pelo menos lá do STF, vai ganhar 95% do salário dos ministros do STF. Depois nós vamos ter
os desembargadores, desembargadores de TRF, desembargadores de TJ, membros de desembargadores de TRT, de TRE, né, e de tribunais militares. E de tribunais militares, esse pessoal também está vinculado aqui ao subsídio do STF. Por fim, nós vamos ter aqui os juízes, tá? Juízes estaduais, juízes federais, juízes do trabalho, juízes eleitorais e juízes militares. Todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui está ligado ao subsídio dos ministros do STF. Então, aumentar o subsídio dos ministros do STF aumenta o subsídio de todo mundo aqui em cascata. É um aumento em cascata, porque eles ganham de acordo com o teto. Eles ganham uma porcentagem de acordo com o teto. Tá? Beleza, gente, tranquilos. Então, o teto remuneratório do nosso país, da magistratura brasileira, é o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Vamos continuar aqui, tá? Vamos continuar. Temos agora a parte de remoção e residência de juízes, tá? Que você encontra no artigo 93, nos incisos 7, 8 e 8A. Diz aqui o inciso 7. O juiz titular residirá na respectiva comarca. Então, essa daqui é a regra. Tá? O juiz, ele vai ter que morar onde ele atua. Então, a regra é, se o juiz ele é juiz de Itacoatiara, ele tem que morar em Itacoatiara. Se ele é juiz em São Gabriel da Cachoeira, ele tem que morar em São Gabriel da Cachoeira. Então, essa é a regra. Salvo a autorização do tribunal, tá? E aí temos aqui a exceção, mas o tribunal pode autorizar que esse juiz venha residir em outra localidade, tá bom? Mas a regra é essa e a exceção. Agora, só para antes de a gente entrar nos incisos 7 e 8A, eu queria que vocês lembrassem de uma coisa. Os juízes, eles têm uma garantia, tá? Que dá mais segurança para eles, que é a garantia da inamovibilidade, tá? Garantia da inamovibilidade. Fábio, o que vem a ser essa garantia? Os juízes, os magistrados, não podem ser removidos, eles não podem ser removidos, tá? Do local onde atuam, tá? Isso é a inamovibilidade. Um juiz ele não pode ser retirado do local onde ele atua. Se ele é juiz em São Gabriel da Cachoeira, ninguém pode tirar ele de lá. Ele tem a inamovibilidade. Se um juiz é juiz da vara criminal X, ninguém pode tirar ele de lá. O Sérgio Moro, na época que era juiz, né, lá da Lava Jato, imagine a quantidade de pessoas que queriam tirar, pessoas com influência, que queriam poder tirar o Sérgio Moro daquela vara lá de Curitiba, para que o Sérgio Moro não julgasse mais os casos da Lava Jato. Tá? Mas os juízes eles têm inamovibilidade, eles não podem ser retirados do local onde eles atuam contra a sua vontade. Tá? Então não podem ser removidos do local onde atuam contra a sua vontade. Essa é a regra. Eles são obrigados, eles têm direito de trabalhar e ninguém poder tirar eles de lá. Muito bem. Agora essa inamovibilidade, ela tem a exceção, tá? Ela tem exceção. Essa exceção, ela está aqui no inciso 8º. O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público funda-se-á em decisão por maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça assegurado na ampla defesa. Então vamos lá. Fábio, essa exceção, que é a quebra da inamovibilidade. Quebra da inamovibilidade. Quebra da inamovibilidade. Primeiro, tem que ser, né, o fundamento tem que ter o interesse público, o interesse da coletividade. O interesse público. Tá? O fundamento é o interesse público, tá bom? 2,
tem que ter, né, uma votação por maioria absoluta. Uma votação por maioria absoluta. De quem, Fábio? Né? Quem tem competência? Competência para tirar um juiz contra a vontade. Ou o tribunal, que aquele juiz faz parte, ou até, que a gente já viu, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Tá? Então, o CNJ ou o tribunal tem essa competência para tirar um juiz do local de onde ele atua. Eu queria que vocês só tomassem um pouco de cuidado para não confundir que a quebra da inamovibilidade, remover um juiz contra a vontade, é por maioria absoluta. Tá? Eu queria que vocês tomassem cuidado com os 2 terços que a gente estudou na aula passada, porque os 2 terços ele é voltado para recusa de juiz mais antigo. Na promoção por antiguidade. Então, são coisas diferentes, tá? Recusar um juiz mais antigo lá na promoção por antiguidade requer um quórum de 2 terços dos membros do tribunal. Aqui, para tirar um juiz do local de onde ele atua contra a vontade dele, requer maioria absoluta. Então, nas provas de concurso, isso aqui é extremamente cobrado. Tá? Isso aqui é extremamente cobrado. Tome muito cuidado mesmo, tá bom? Então, o inciso 8 aqui, gente, caível demais, tá? O inciso 8A, a remoção a pedido ou a permuta de magistrado de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto na linha A, B, C, D e E do inciso 2, que a gente falou lá da promoção. Então, um juiz para ser removido a pedido, ou até mesmo permuta, que é troca, um juiz ele pode trocar com outro juiz, não tem problema nenhum, mas tem que atentar para aquele inciso 2 que a gente estudou lá nos casos de promoção por merecimento ou antiguidade, tá bom? Tem que atentar para isso. O que tem mais de importante aqui é o inciso 8 aqui, nesse ponto que nós estamos vendo, tá bom? É um dos mais importantes. Beleza. Então, decora aqui esse inciso 8, do jeito que está aqui, tome muito cuidado, tá bom? Continuando, nós temos agora o inciso 9, né? O inciso 9, aqui do artigo 93 da Constituição, ele diz exatamente o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui no inciso 9. Olha só. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, então todo julgamento lá no Poder Judiciário, deixa eu pegar aqui nossa caneta, todos os julgamentos do órgão serão públicos, né? Serão públicos, ou seja, qualquer pessoa vai poder ter acesso. E fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Então vamos começar aqui, tá? Vamos começar aqui. Julgamentos, tá? Nos órgãos do poder judiciário, tá? Julgamentos nos órgãos do Poder Judiciário. A Constituição diz que o primeiro tópico, esses julgamentos, eles serão, o que você está vendo comigo aí? Eles serão públicos, qualquer pessoa vai poder ter acesso. E as decisões, né, as decisões que o juiz vai tomar nesses julgamentos, essas decisões elas têm que ser fundamentadas. Fábio, o que é decisão ser fundamentada? O juiz tem que dizer por que ele está tomando aquela decisão. Tá? Fundamentada, ele tem que dizer por que ele está tomando aquela decisão. Sob pena de nulidade. Tá? Sob pena de nulidade dessa decisão. Então, se não tiver, né, esse fundamento, se não for aberto ao público, essas decisões elas vão ser nulas. Agora, temos aqui exceção. Tá? Temos aqui exceção. Essa exceção é onde vai ter, né, um sigilo. É onde vai ter, tá,
uma limitação de presença. Pessoas, nem todas as pessoas vão poder adentrar naquela solenidade. Então, essa limitação de presença, ela pode acontecer em determinados atos, abertos somente às partes e seus advogados, ou somente a estes, ou somente os advogados. Agora, Fábio, essa exceção, tá? Qual o fundamento disso? Qual a fundamentação? Por que vai ter esse limite? Qual vai ser essa fundamentação? A fundamentação é para preservar a intimidade do interessado e que não prejudique o interesse público à informação. Então, a fundamentação você pode colocar para preservação da intimidade de uma pessoa, e 2, não prejudique o interesse público. Agora, essa limitação aqui, que eu estou trazendo aqui para vocês, eu vou até mudar de cor, essa limitação que eu estou trazendo aqui para vocês, esses atos lá judiciais que vão ser sigilosos, esses atos só podem ser sigilosos somente se a lei autorizar. É a lei. Então, podendo a lei, olha aqui a lei, podendo a lei limitar a presença de determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a este, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse à informação. Deu para entender isso, mais ou menos, galera? Deu para entender? Fábio, me dá um exemplo que isso pode acontecer, onde vai ter um ato judicial que nem todo mundo vai poder participar desse ato. Quer ver um exemplo? Audiências nas varas da família, de divórcio, separação. Essas audiências, gente, não tem a necessidade de abrir, não pode abrir para o público em geral, né? Apenas as partes e seus advogados vão poder participar, porque ali envolve, né, a intimidade dessas pessoas, né, desse casal, tá? Então, vão ser faladas coisas ali que não é para todo mundo ouvir, não é verdade? Um outro exemplo, é justo, por exemplo, colocar uma mulher que foi estuprada numa audiência frente a frente com o estuprador, tá? Isso aí gera uma revitimização, né? Isso vai trazer para ela de novo um constrangimento. Ela já foi estuprada e numa audiência ela tem que ficar de frente de novo com o estuprador. Então, né, isso não é justo. Então, pode, nesses casos, participar de uma audiência dessas apenas o advogado do estuprador. O advogado do estuprador vai estar lá, mas não o estuprador, tá bom? Então a regra é que as audiências, as sessões de todos os órgãos do tribunal serão públicas. A exceção é que a lei pode trazer alguns casos de sigilo, onde apenas as partes ou seus advogados vão participar desses atos judiciais. Beleza, gente, deu para pegar aí legal, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Então a gente aqui já finaliza mais um blocozinho. Na volta a gente continua aqui, onde nós vamos falar dos órgãos especiais. Até daqui a pouco, galera. Tchau!